Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meu caro telespectador aí em casa, esperamos que seja bem de saúde, não é? Porque estamos no mês de Ramadã, mês de Rahma, mês de Maghfirah, não é? Num momento que para os muçulmanos este manifesto do Ramadã e jejum acaba se transformando em festa, para quem está a perceber. Estamos num momento de festa onde Allah subhanahu wa ta'ala está a lançar toda a sua abundância para os irmãos do Império Islâmico, e nós hoje estamos aqui para não fugir da regra, estamos aqui para aprender mais uma aula com Maulana, nosso convidado, Maulana Muhammad Abdallah, que aqui nós desejamos a ele boas-vindas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maulana vem nos interpretar aqui um tema muito crucial, que é da preocupação, que preocupação está sendo o prato do dia de todo mundo. Ninguém acorda sem preocupação. Há preocupação da guerra, preocupação da saúde, preocupação da doença, preocupação. E Maulana traz este elemento aqui para nos trazer qual é a dimensão, qual é a gestão da preocupação de acordo de uma luz alcorânica, e vai nos trazer, sem dúvida nenhuma, temos esperança nisso, que como que os mensageiros de Allah, quando tinham esse tipo de preocupação, o que Allah recomendava a eles e como que eles procediam. Sendo assim, Maulana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, temos aqui a palavra preocupação. O que é isso, este fenômeno, como é que Allah, o que o Corão diz acerca da preocupação? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, e também cumprimentar todos os telespectadores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E respondendo à pergunta sobre a preocupação, eu diria que hoje em dia todo mundo sim está em preocupação. Preocupação este que muitos de nós como muçulmanos percebemos ou então entendemos quando Allah subhanahu wa ta'ala nos diz La tahzan, inna Allah ma'ana, que não esteja triste, não te preocupes, porque na verdade Allah subhanahu wa ta'ala está conosco. Mas também é difícil como lidar-se com certos problemas quando nos afligem o nosso dia a dia. Como por exemplo agora nos encontramos em situações onde que sabemos que alguns dos nossos irmãos estão sendo maltratados, estão a morrer. Sabemos também que em nossas casas estamos enfrentando problemas que precisam de nós para podermos resolver. Então, temos ciclones que não param. Ciclones, exatamente. Então tudo isto, dizer que é tão fácil assim aceitar ou então digerir essas palavras La tahzan, inna Allah ma'ana, tem sido difícil. Está sendo um desafio como enorme. Encarar isso. Exatamente. Então, neste caso, como lidar-se com este tipo de fenômeno ou então este tipo de situações? Por mais que seja difícil, mas não é impossível. Então, lidando-se com esse tipo de situação, é necessário primeiramente termos em mente que na verdade Allah está conosco. Em qualquer situação. Em qualquer situação, Allah subhanahu wa ta'ala está conosco. Inna Allah ma'ana, la tahzan, inna Allah ma'ana. Que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala está conosco. Okay. É aquilo que nós estamos, é mais ou menos aquilo que o Corão também vem referir, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, que quando estiverem em disputa de alguma questão, não é? Sim. Que voltem para Allah subhanahu wa ta'ala e para o mensageiro. Mas no momento de como se lidar com este fenômeno? Exatamente, nos encontramos confusos neste caso. E também olharmos para em situações deste gênero, assim como na nossa religião mesmo, temos isso de dizer que não sabemos exatamente às vezes quem temos que seguir religiosamente. Isso é um outro conflito que tem aparecido em nossas mentes ou em nossas vidas. Nas redes sociais temos pessoas que trazem diferentes ideias, pontos de vista diferentes. Forma religiosa. Religiosa, exatamente. Ultimamente ficamos sem saber quem temos que seguir, quem está certo e quem está errado. Então, essas são também situações onde que
um ser humano ou uma pessoa tem que ter muita cautela, muita concentração para poder sair dessa. Nós temos aqui, por exemplo, os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala também tiveram estes exames todos. Podemos falar de testes, não é? De preocupações. Tivemos, por exemplo, o Nabi Nuh, alayhi salatu wassalam, que ficou algum tempo com muita preocupação mesmo. Tivemos o caso do Nabi Yunus, que até chegou a ponto de abandonar seu povo. Temos o caso do Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam, que foi atirado ao fogo. Temos o caso do Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, que também enfrentou bastante o Firaun. E como vários deles, como é que eles se lidavam com essas preocupações? Pois, dentre essas situações de profetas diferentes que Maulana acabou de mencionar, vou simplesmente tocar no ponto do Hazrat Musa alayhi salam, Mashallah, que tem um historial muito importante, muito motivador quanto a esta situação que cá estamos a falar hoje, que foi de enfrentar o Firaun. Enfrentar Firaun, levando aquele povo do Firaun, prometendo que daria uma vida melhor a daquele que eles estavam a ter com o Firaun. Exatamente. Neste caso, o que aconteceu foi o seguinte: Hazrat Musa alayhi salam levou aquele povo com promessa de que teriam uma vida boa, que iriam sair das mãos do Firaun. Mas o que foi que aconteceu foi de que enquanto estavam a sair, enquanto estavam a ir para o lugar prometido, enfrentaram o Mar Vermelho. Mar Vermelho. Então, se formos a ver o cenário desta história, vamos ver que todos nós estamos de alguma forma vivendo esta situação. Ok. Digo isto porque este Mar Vermelho na frente do Hazrat Musa e aquele povo são essas situações que acabei de mencionar, que estamos a enfrentar dia após dia. De algumas formas, algumas invisíveis, algumas não invisíveis. Exatamente. E como chama, os soldados superpower daquele tempo do Firaun vindo atrás são os problemas que dia após dia nós sabemos que não temos como sair delas. Se formos a ver, vamos notar que temos problemas, mas de alguma forma não sabemos como sair delas. Sabemos que estão a nos seguir. Sim. E nem os soldados do Firaun estão a vir atrás. Então, neste caso, como lidar-se nesta situação? Imagina você estando nessa situação. O superpower que é os soldados do Firaun estão a vir na sua atrás. Na sua frente tem lá o Mar Vermelho. E a palavra La Tahzan é o Hazrat Musa alayhi salam que diz: eu vos prometo ter uma vida melhor para onde nós vamos. La Tahzan, não fique triste porque eu vou vos tirar dessa. Ele prometeu. Então, como agora lidar-se com isso que o Hazrat Musa está junto aí? E as situações todas estão presentes. Como lidar-se agora com esta situação? Então, é o que nós vivemos. Neste caso, o que é necessário para podermos sair desta? O que é necessário, Maulana? Pois, o que é necessário nisto é ter tawakkul. Confiança. Em si, é apenas Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. Em qualquer situação que estivermos a passar, termos aquela confiança, aquela fé de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem nos pôs nessa e Allah subhanahu wa ta'ala é quem vai nos tirar. Allah responsável de me pôr aqui será o responsável de me tirar desta calamidade. Exatamente. Ok. Até na vida podemos ver isso, que de alguma forma nós temos formas diferentes de enfrentar problemas. E neste caso da personalidade que Hazrat Musa alayhi salam, assim como o povo que ele levava para atravessar o Mar Vermelho, estavam aí vivendo a mesma situação, mas veja como Hazrat Musa alayhi salam olhou para este problema.
foi diferente, de uma forma diferente do povo. Do povo. Porque o povo já estava a dizer a Hazrat Musa alayhi salam, você nos prometeu que íamos sair dessa. E agora, olha, Está ali o Mar Vermelho, estão os soldados atrás. com desespero, E eles qual disseram o se- quê? Exatamente. E nunca vamos sair dessa, não Exatamente. tem como. Você nos prometeu, você mentiu para nós. Quer ver? Você mentiu para nós. Mas aqui o Sayyidina Musa tinha uma confiança. Uma visão diferente. Não porque ele sabia que aquelas coisas de que levar a bengala não era uma coisa que acontecia normalmente, já aconteceu no passado, pessoas levavam bengalas e batiam no Mar Vermelho. Ele não sabia. Não sabia Não disso. sabia, não sabia. Mas a visão que ele teve foi diferente daquele povo que ele trazia. Ele disse o quê? Que Allah vai nos tirar desse problema. Subhanallah. Allah vai nos tirar, vai me tirar. Allah é que me pôs e Ele vai me tirar dessa. E também não era simplesmente que ter a confiança e tawakkul e ficar com mãos cruzadas. Hazrat Musa alayhi salam teve que fazer alguma coisa para sair daquela situação. E que foi? Allah poderia mesmo abrir o Mar Vermelho sem precisar Hazrat Musa alayhi salam fazer aquele gesto de bater na água. Pode. Allah é poderoso. E ele mostrou que você faça algo. Tem que fazer E eu alguma meto a mão coisa. lá. Isso é verdade. Exatamente. Sim. Tawakkul, o resultado. Aí também percebemos que não é do nosso trabalho que ganhamos o risco, o sustento. O sustento vem de Allah. Allah. Mas tem que fazer alguma Fazer coisa. alguma coisa. Como Sayyidina Yusuf alayhi salatu wassalam, não é? Quando estava a abrir aquela porta, e Allah disse, Yusuf, pegar a porta é seu trabalho. Eu vou abrir a Eu vou porta. abrir. Já ver. Então, essa situação toda, temos que levar, aprendermos muito bem essa história, principalmente essa história me motiva-me tanto na minha vida, porque eu vejo esse historial todo como o nosso viver. Um legado. Um legado, Um legado. exatamente. Que nós todos devíamos olhar para essa história e só assim poderíamos ter a facilidade de sairmos de problemas que nós enfrentamos, das dificuldades Aí, que meu enfrentamos caro dia após telespectador, dia. aí está a entrar mesmo uma dica de Maulana Muhammad Abdallah, nos dizer que quando estiveres uma preocupação tão enorme, uma preocupação que imaginas que não existir no mundo, só está consigo, confia em Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala pode trazer testes, a partir dali trazer-te vitórias fortes, porque Sayyidina Musa alayhi salatu wassalam já teve uma vitória tão enorme, assim como outros mensageiros. Aliás, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam também, quando foi amarrado, atirado para o fogo, e ele confiou em Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele chegou a dizer? Ya naru kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. O fogo, esfria-se, dê a paz Ibrahim alayhi salatu wassalam. E os mufassirines dizem, quando foi interrogado Ibrahim alayhi salatu wassalam, durante a sua vida, qual foi o seu melhor momento? E ele disse, o melhor momento foi aquele que eu estive no fogo. Foi o melhor tempo que ele viveu. Por quê? Porque Allah ordenou o fogo para esfriar-se, arrebentar as cordas, transformou o fogo do Jannat. Esta é a confiança. Maulana, sendo assim, agora quais são os requisitos necessários que devemos ter em torno deste fenômeno? Pois, o primeiro requisito que temos que ter é tawakkul. Tawakkul é algo muito importante que temos que ter em nossas vidas. Primeiro requisito. Primeiro requisito. Tawakkul, até falando de tawakkul, aparece-me agora uma narração que é também muito importante frisar aqui, porque acontece que houve um homem que de alguma forma ele queria fazer Hajj. Não. Tinha aquela paixão que tenho que fazer, tentou o máximo de juntar algum valor para poder fazer O Hajj. Então, mas uma coisa que lhe impedia, ou então lhe punha inquietação, digamos. O que ele fez foi para casa, apresentou o caso à esposa e assim como os filhos. E, de alguma forma, a esposa disse que, aliás, ele apresentou dizendo que já tem o valor de ir
para o Hajj, Hajj. mas se eu for, a comida aqui em casa não será suficiente até eu voltar. Não tinham sustento suficiente para poder ele ir e voltar para encontrar a família ainda a se alimentar. Então a esposa disse, assim como outros filhos disseram, tudo bem, se não conseguiste este ano, deixa, vamos ficar, próximo ano vais fazer. Inshallah. Mas dentre esses filhos, ele tinha uma filha, que essa filha era muito especial, nesse contexto, digamos. O que foi que ela disse? Ela disse que, afinal de contas, Allah não diz que ele é quem o sustenta, quem dá risco. O pai, vá. Allah é quem vai nos sustentar. Não se preocupe. Vá, nós vamos ficar bem. Na confiança de Allah. O pai ficou comovido com as palavras da filha e assim fez a viagem para o Hajj. Ele foi, passando alguns dias, o sustento, o risco que estava em casa acabou. E agora, toda a família, a mãe, outros irmãos, contra aquela... A menina. A menina. Você tem boca grande, você. Veja agora, não temos nada de comer. Vamos comer essa tua boca, vamos comer você agora. Questionando, dando culpa toda àquela criança. Yeah. Mas lá porque ela era uma criança muito especial e aquilo que ela falou para o pai era mesmo real, que vinha do seu coração, ela não disse nada, saiu para o fundo do quarto e levantou as mãos. Subhanallah. O Allah, você é quem prometeu que peça que eu irei dar. Udu'uni astajib lakum. E agora eu te peço, estou nessa situação e você sempre prometeu que iria resolver as situações dos teus servos. Enquanto fazia este dua, levantou as mãos, houve-se de repente batimento da porta. Allah. Quem era? O ministro. O que vinha fazer? Mandou para pedir água. Ele vinha fazer uma visita àquela área, de repente uma sede. Daí falaram de que tem uma casa aqui do fulano, o pai esse que foi para o Hajj, era alguém meio conhecido, que era o Ata. Disseram que, aquele que foi para o Hajj? Disseram que sim. Então, é nosso dever irmos dar uma olhada. Se é que alguém foi para o Hajj, é nosso dever de tomar conta da família. E o ministro assim fez, foi até lá. Quando chegou, aliás, quando aquela pessoa foi mandada para ir pedir água, trouxeram água, a menina deu água e foi dar para aquele ministro. E aquele ministro, Allah subhanahu wa ta'ala, pôs um gosto naquela água que o ministro não aguentou. Mashallah. E disse que, de onde vem essa água? Foi dito da casa do Ata. Qual é Ata? Aquele que foi para o Hajj. Afinal de contas, quando alguém vai para o Hajj, é nossa responsabilidade tomar conta da família. Então vamos para a casa dele. Foram para lá. E o ministro, naquele tempo, eles sempre guardavam uma sacola com moedas de ouro, prata, essas coisas todas. Quando lá chegou, tirou aquela bolsa, lançou moedas para o quintal, para dentro da casa do Ata. E ele disse para todos os seguidores, os seus membros, dizendo que quem me segue porque me ama, faça o mesmo também. E todos eles tiraram dinheiro das sacolas e jogaram para dentro. Aquela menina vendo isso, não aguentou, não suportou. Limitou-se chorando. De que Allah subhanahu wa ta'ala, quando você põe tawakkul em Allah, Allah vai sustentar. Que tira-te de qualquer situação. De qualquer situação, Allah subhanahu wa ta'ala cria makhraja. Cria uma forma de saída. Então, esta também é uma história muito bonita que nos faz entender
como é que é uma pessoa ter tawakkul em Allah e quais são os seus resultados? Mashallah. Falando mesmo aqui, nós estamos quase na reta final, com Maulana, a conversarmos sobre preocupação, né, e confiança em simultâneo. Maulana, qual é o conselho que deixa para nossos telespectadores ali em casa sobre essas preocupações, quando, no caso, atingirem suas casas e sua vida? Pois, primeira coisa eu diria que tínhamos que ter mais fé em Allah subhanahu wa ta'ala, este tawakkul, e entendermos que nada acontece em nossas vidas a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala decretou para aquilo acontecesse, e se Ele fez isso acontecer é porque Ele é o sábio, Ele é quem sabe mais do que nós sabemos. Nos pôs naquela situação porque tem algum benefício. Nada Allah faz, por mais que aquela coisa, em nossa visão, em nossa vista, seja algo negativa, mas Allah subhanahu wa ta'ala sempre, no final, o benefício ou o beneficiário somos nós. Allah subhanahu wa ta'ala, daquela forma que parece-nos ser uma forma errada ou uma forma não boa para nós, aquilo também vem para um certo motivo. Allah sabe melhor dos seus servos. Allah sabe melhor dos seus servos, que Allah subhanahu wa ta'ala facilita, ajuda nós também, porque nós estamos cá a fazer. Está ali, meu irmão, se tiver alguma preocupação, levanta as mãos, peça a Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fad'uni astajib lakum, peçam a mim, eu vou vos responder de certeza absoluta. Se nós batermos na porta de Allah, sempre a porta de Allah está aberta, e a porta do Bani Adam, do ser humano, quanto mais você bate, vai se fechando cada vez mais. Então, enquanto a porta de Allah subhanahu wa ta'ala, quanto mais você bate, vai logrando misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala. Esperança é a última coisa a morrer. Um dia, inshallah, sua preocupação daquele, nossa preocupação, um dia será resolvido, dependendo da nossa confiança com Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.